a dor ciática é o nome dado a uma dor que irradia para a perna ou glúteo, e ela pode ou não estar vindo acompanhada de formigamento, falta de sensibilidade. Agora, se você tem uma dor na região das costas, aqui da lombar, embaixo na coluna, que não irradia para o seu glúteo e nem para a sua perna, então ela não é chamada de dor ciática, e sim de lombalgia. Esses são termos dados à dor. Mas sabe qual que é o mais importante? É você saber o porquê dessa dor. Por que a dor irradia para a perna? O que acontece, na verdade, com a causa dessa dor? Então, eu vou explicar muito fácil e você vai entender mais fácil ainda. Eu vou pegar aqui uma maquetezinha, dando o exemplo de uma coluna para você. Então, aqui está uma maquete, aonde você pode ver que existem estruturas, e uma delas é essa daqui, que é o osso. Isso aqui é uma vértebra. Olhando assim, ó, você consegue ver a vértebra de cima. Essa vértebra, ela é formada pela parte da frente e a parte de trás. A gente divide essa vértebra em duas partes. E a gente divide a coluna também, entre parte da frente e parte de trás. E divide através desse forame, que é o buraquinho onde está a medula. Essa aqui é a medula. A medula é a continuidade do cérebro dentro da nossa coluna, sabia? Bom, saindo da medula aqui dos lados, a gente pode ver um tecidozinho na forma de uma raiz. Esse é o nervo. E esse nervo é chamado de ciático. Ele nasce da coluna e ele desce pela perna e vai até o pé. É o maior nervo do corpo. Qual que é a função desse nervo? Levar a energia da medula para os músculos da perna, para eles se movimentarem, contrair, relaxar e produzir um movimento. Entre uma vértebra e outra, existe um outro tecido. Esse tecido é o disco intervertebral, que todo mundo conhece. E a gente até coloca um nome dele para as pessoas entenderem a função do disco de amortecedor. Porque a gente corre, a gente pula, a gente senta, a gente levanta. E esse disco favorece todos esses movimentos que a gente precisa fazer como função importante na nossa vida. Fora isso, ele também ajuda nos movimentos de rotação, nos movimentos de dobrar a coluna para frente, para trás. Então, tudo isso, a coluna tem esse baita movimento por conta desse amortecedor. Bom, só que às vezes alguma coisa não vai bem aqui perto desse nervo. E a maioria delas ocorre quando esse disco ele é comprimido demais ou forçado demais ao ponto de ocorrer uma protrusão, ou quando é maior a protrusão, uma hérnia de disco. E você pode perceber que o disco está bem pertinho desse nervo que a gente viu, que ele nasce daqui e vai comprido, entrando dentro dos músculos até o pé. Então, quando eu tenho essa dor que irradia para a perna, significa que alguma coisa está comprimindo a raiz na origem dela. Bom, isso também pode estar acontecendo, essa compressão, dentro de um músculo que o nervo passa lá na região do glúteo. Existe um músculo lá que chama piriforme. Esse nervo ele passa dentro do músculo e por conta de um desequilíbrio de forças, de cadeias musculares, o músculo está muito rígido, muito sobrecarregado, ele está muito fraco, sobrecarregando outros músculos. Às vezes o piriforme ele contrai tanto que ele acaba comprimindo o nervo aí, nessa região do glúteo. E aí eu também posso desenvolver a dor ciática. E a dor então sai do glúteo e vai para a perna. Só que às vezes eu tenho essa dor no glúteo, irradia para a perna, mas a compressão não é no glúteo, é na coluna. Bom, mas como saber o que está comprimindo e causando essa dor irradiada? Examinando o paciente. A gente nesse exame, a gente fala assim, olha, quando aconteceu, o que você faz? Qual que é a sua rotina do dia a dia? Como que você faz as suas atividades físicas? Como você desempenha a sua postura? Aí a gente começa a entender um pouquinho da coluna dela.
Junto com isso, a gente também examina a dor fazendo testes específicos mecânicos para saber a origem dessa dor. Aí sim a gente consegue chegar numa conclusão. Mas tem uma porcentagem da população que a gente não consegue chegar a uma conclusão, e é uma porcentagem pequena, em torno de 20 a 10% numa avaliação clínica, assim, no exame clínico, onde você realmente examina o seu paciente, e não só de tocar o dedo na dor, não. A avaliação vai além disso. E aí sim a gente chegar numa conclusão, mas às vezes não dá. E aí a gente pede um exame que a gente chama de exame complementar, que é o exame de imagem. E geralmente é pedida a ressonância magnética, mas ela não é critério fundamental e essencial de diagnóstico. Bom, essa dor ciática, me fala um pouco sobre os tratamentos. Eu vou falar agora para você. Existem hoje inúmeras técnicas para descompressão. Para você ter uma ideia, existe uma técnica que usa a descompressão através de máquinas de tração, existe uma outra que chama de flexodescompressão dinâmica e até mesmo técnicas de exercícios para descompressão. Exercícios, mas exercícios não são para fortalecimento? Também, mas não é o fortalecimento que vai descomprimir. Os exercícios de fortalecimento são para fortalecimento, são completamente diferentes de exercícios para descompressão. Ah, mas como que eu vou aprender a fazer exercício para descompressão? Você só vai aprender se você tiver com um profissional que saiba aplicar exercício de descompressão. Bom, então eu tenho que descomprimir esse nervo, tem que descomprimir. Fora isso, você também tem que arrumar a sua rotina, porque às vezes você vai trabalhar com exercícios ou com máquinas de descompressão e vai voltar depois a comprimir de novo, porque pode ser que a causa da sua compressão tenha sido lá, ó, no seu trabalho, na sua posição de sentar ou de dirigir, enfim, de fazer serviço de casa. Então o profissional tem que estar com você aí, fazendo essa mentoria, esse acompanhamento da sua rotina, que é fundamental. E aí sim, a grande chance de essa dor ciática ser resolvida, tanto no problema quanto na causa dela. Medicação faz a descompressão? Não, ela não descomprime. Quando ela vai resolver? Quando não é compressão, é inflamação. A dor inflamatória, ela fica ali o tempo todo latejando. Isso é uma dor inflamatória. A dor de compressão é aquela dor que aumenta e diminui, dói mais no final do dia, dói mais quando eu acordo. A dor de compressão, ela passa, às vezes, em algumas posições. A dor de inflamação não, ela dói dia e noite, ela não passa aí na mesma intensidade. E pasmem, a inflamação não dura muito tempo, ela dura em torno, quando ela começa, em torno ali de horas ou até 7 dias. Depois já começa a regredir, em 15 dias já não tem mais inflamação, ok? Então eu espero ter ajudado você aqui com esse tipo de informação e não esqueçam de curtir aqui e compartilhar esse conteúdo tão importante, tão esclarecedor e me acompanhar nos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!